Aqui a gente começa a analisar a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diz: considere 3 recipientes abertos, contendo líquidos em ebulição contínua. Em um, tem-se água pura. Em 2, uma solução aquosa de glicose, 10A-3 molar. Em 3, tem-se uma solução aquosa de glicose, 10A-1 molar, conforme ilustrado abaixo. Está aqui, 1, 2 e 3. Assinale a opção cujo gráfico representa a variação das temperaturas dos líquidos acima em função do tempo. E aí ele te dá 4 gráficos, ó, temperatura e tempo em minuto. E aí eu vou parar e vou lembrar o seguinte: se a água é pura, lembra que o gráfico característico de uma substância pura apresenta patamar tanto de fusão quanto de ebulição. Lembrando que patamar indica mudança de estado com temperatura constante. Como aqui ele fala em ebulição contínua, tá? Ele está falando de temperatura de ebulição, ponto de ebulição. Então, na substância pura, essa temperatura tem que ser constante. Já o 2 e o 3 são misturas de água e glicose, água e açúcar. Tá? Vou botar glicose como açúcar, não deixa de ser. E aí você tem uma mistura, e é uma mistura comum, não é azeotrópica nem eutética. Portanto, no ponto de ebulição, a temperatura não vai ser constante, vai variar. Então, olha só, a nossa arte eu trago para vocês o seguinte, só um minuto. Aqui eu botei importante, água pura, substância pura. Mistura de água e glicose, mistura comum, que eu acabei de dizer, característica de cada gráfico que ele dá aqui. Analisando substância pura, temperatura de ebulição constante. Apresenta patamar na ebulição. Mistura comum, que é o 2 e o 3, temperatura de ebulição não é constante, não apresenta patamar na ebulição. Isso quer dizer que mesmo mudando de estado, tá? Uma mistura comum, líquido gasoso, a temperatura varia do início até o final. Então o único gráfico que apresenta substância pura com patamar, ou seja, está vendo aqui a temperatura constante, ó, o tempo vai passando, a temperatura não muda. É a letra A. Tanto a 2 quanto a 3, as misturas comuns, água e glicose, nota que temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, a temperatura está variando, está subindo. Então a resposta é letra A. Aqui eu tenho os 3 constantes, mistura comum não tem ebulição constante e nem fusão. De novo aqui, ó, só mudou o 1, 2, 3, 3, 2, 1. E aqui todas variando, inclusive a temperatura de ebulição da água pura, o que é mentira. Lembre-se que as características que nós vimos em termos de gráfico, isso não pode sair da sua cabeça. Volta lá em mistura, substância pura e mistura, análise gráfica, e mais uma vez, mais uma questão disso eu vou falar, vou repetir. Qual é a característica do gráfico que mostra uma substância pura? Patamar, temperatura constante, tanto na fusão quanto na ebulição. Vem o patamar. Mistura comum, sem patamar, na fusão ou na ebulição. Temperatura variando, subindo. Patamar, temperatura constante. Mistura azeotrópica, sem patamar na fusão, mas patamar é a temperatura constante na ebulição. E, finalmente, a mistura eutética, que vai apresentar patamar, temperatura constante na fusão e não apresenta patamar na ebulição. Essas são as características. Dúvidas? Volta lá e dá uma olhada, porque isso aqui é muito fácil. Tranquilo? Valeu, grande abraço. Hein? Questão maneira, por isso que eu coloquei aí.